Olá, meu povo, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Hoje eu vim deixar mais uma palavra para os nossos corações, mas antes eu venho pedir que, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, para que você possa, toda vez que eu postar um vídeo, que o YouTube ele venha te notificar, já curte, comenta e compartilha esse vídeo com mais alguém, para que mais pessoas possam ser alcançadas para a glória de Deus. E a palavra de hoje fica lá em Lucas, capítulo 7, versículo 11, que fala da viúva de Naim, que Jesus ressuscita o filho da viúva, que fala assim a palavra do Senhor. E aconteceu o quê? No dia seguinte, ele foi à cidade de Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade, e havendo, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou e começou a falar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala que, certo dia, Jesus estava juntamente com a multidão e com seus discípulos, porque onde Jesus ia, a multidão o acompanhava, e os seus discípulos o acompanhavam. E ele estava indo em direção à cidade. Quando ele chegou à porta da cidade de Naim, estava vindo de encontro a ele, porta da cidade. Jesus estava na entrada, estava vendo um cortejo. A palavra fala que a mulher era uma viúva, ou seja, já havia enterrado o teu marido. E naquele momento ali estava tendo um cortejo fúnebre da mulher indo enterrar o teu filho, o teu único filho. A gente pode imaginar, a gente que é mãe, você que é mulher, que é mãe, pode imaginar a dor daquela mulher. Só entender, sentir na pele é quem passou. Mas nós que somos mãe, a gente pode entender a dor que aquela mulher estava sentindo. Eu posso imaginar ela chorando e falando: meu Deus, já enterrei o meu marido, agora eu vou enterrar o meu único filho. Aquela mulher, ela estava indo enterrar o maior sonho da vida dela, o único filho da vida dela. Creio que era filho do teu esposo, que ela também enterrou. Louvado seja o nome do Senhor. Só que no caminho ela encontrou com Jesus. E Jesus, a palavra de Deus fala que ele se moveu de íntima compaixão por aquela mulher quando ele viu ela chorar. E imediatamente Jesus disse para ela: não chores. Gente, cá para nós, quando a gente está passando por alguma provação ou vivendo um luto, as lágrimas, elas são consequências. Lágrimas são derramadas por causa da dor que a gente está sentindo, consequência do que a gente está passando. E quando chega alguém e fala pra gente: não chores, aquilo dá uma certa ira na gente, porque a gente quer chorar, a gente quer colocar pra fora. Só que ali naquele momento, não era qualquer pessoa falando para aquela mulher para que ela parasse de chorar. Não era qualquer um que estava falando para aquela mulher: não chores. Era Jesus de Nazaré. Aquele que foi crucificado naquela cruz, que morreu por mim, que morreu por você, venceu a morte porque ressuscitou depois de 3 dias. Foi tentado pelo diabo no deserto e venceu o diabo no deserto através da palavra. Estava jejuando 40 dias e 40 noites e venceu. A gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de Jesus. Então a gente pode imaginar a dor que aquela mulher estava sentindo. A palavra de Deus não fala se ela é evangélica ou não era, se o marido era. Mas eu posso conjecturar que com certeza aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, assim como aquela mulher do fluxo de sangue. A palavra de Deus também não diz, na passagem que acabamos de ler, não diz qual foi a reação daquela mulher quando Jesus disse para ela não chorar. Mas eu creio que naquele mesmo momento ela parou de chorar. Só que eu fico imaginando as pessoas à volta dela. Como assim? Ela está enterrando o único filho dela. Como assim? Um único filho, o maior sonho na vida dela, o filho. O cenário na vida daquela mulher era de morte, era de perda. Já tinha enterrado o marido, agora estava indo enterrar o teu filho.
Louvado seja o nome do Senhor. Só que a palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No meio do caminho, ela encontrou Jesus. Imediatamente, ele se moveu de íntima compaixão e falou para ela: não chores. Virou para o menino e falou: menino, a ti digo, levanta-te. A palavra de Deus fala que na mesma hora o menino levantou e começou a falar. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi eu, não foi você que falou para aquele menino: levanta-te. Foi Jesus. No meio do caminho, ela encontrou com Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No meio do caminho, ela se encontrou com Jesus. No meio do caminho, ela se encontrou com a verdade. E o cenário que era de morte, Jesus deu a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina a felicidade daquela mãe, vendo seu filho levantar, sendo entregue a ela. Que felicidade que não é para uma mãe. Quem é mãe sabe, entende do que eu estou falando, a dor do que eu estou falando. De enterrar o seu filho, a sua herança, o seu sonho. No meio do caminho, ela encontrou com a verdade. O cenário era de morte. Jesus devolveu a vida. Entregou aquele filho vivo nos braços daquela mulher, na mão daquela mulher. E a palavra de Deus fala que aquele povo, aquela multidão que estava com ela, reconheceu que tinha um profeta no meio deles, que era Jesus. E a palavra de Deus fala, no versículo 17, fala que toda a cidade puderam testemunhar. E o comentário do milagre que Jesus havia feito rodou a cidade toda. Começou a circular pela cidade. A palavra de Deus fala que nós temos que ser imitadores de Cristo. Ali Jesus deu um bom testemunho. Foi reconhecido como um verdadeiro profeta, um homem de Deus. E você? Tem sido imitador de Cristo? Tem dado bom testemunho? Qual testemunho você tem dado? A palavra de Deus fala que nós temos que ser imitadores de Cristo. Você tem imitado a Cristo? Tem vivido da maneira que a Bíblia nos ordena? A palavra de Deus fala que depois daquele milagre, começou a circular pela cidade toda. Começou a circular pela cidade toda aquilo que aconteceu. Jesus, ele ressuscitou o filho daquela mulher. Jesus ressuscitou o sonho daquela mulher. Quando muitos olharam e achavam que seria o fim dela. Já tinha enterrado o marido. Estava indo enterrar o filho já estava morto. Só que no meio do caminho, ela se encontrou com a verdade. E no cenário que era de morte, Jesus devolveu a vida. Na mesma hora que Jesus chegou, bastou uma palavra dele: levanta-te. A morte, ela teve que bater em retirada. Assim é Jesus nas nossas vidas. Basta uma palavra. O homem pode achar, falar o que for, mas basta uma palavra. Jesus, ele nos devolve a vida. A última palavra dele, ele nos devolve a vida. Assim como ele fez com aquela mulher. Os nossos sonhos, ele devolve o nosso sonho, ele ressuscita nossos sonhos, ressuscita a nossa família, ressuscita nosso ministério. Que muitos, até mesmo nós, já damos como enterrado, como morto. Jesus, ele tem o poder para ressuscitar, porque ele venceu a morte. Ele venceu o diabo naquele deserto que ele foi tentado. O cenário era de morte, mas Jesus devolveu a vida. Amém? E com certeza, a cidade não foi a mesma. Puderam testemunhar o milagre do profeta, porque eles reconheceram que tinha um profeta ali, enviado por Deus, que era Jesus. E você, o que você tem testemunhado na sua cidade? Amém? Fica com essa reflexão, né, para a minha vida, para a tua vida. Que Deus venha te abençoar grandemente.